Olá, eu sou a Ellen Leão e eu vim contar para vocês a minha análise sobre Alice no País das Maravilhas e como esse filme ele pode trazer vários insights para a gente que empreende. Quando o coelho vai atrás da Alice para tentar trazê-la de volta para o País das Maravilhas, ele não sabe quem ela é ou como ela tá, né? Porque ela já cresceu. Então ele procura várias pessoas até encontrar que ele acha que é, né? E quando ela cai no buraco, não fica claro o que eles querem dela, o que ela tá fazendo ali. Então ela não entende. Então ela tá perdida. E o fato dessa questão do porquê ela tá ali traz a importância da clareza, porque se eles tivessem sido claros desde o início, explicando para ela quem ela é e o que ela estava fazendo lá, talvez não tivesse tanta confusão da parte dela. E ela demora muito tempo para entender qual o papel dela naquele momento no País das Maravilhas. Então, eu listei algumas coisas aqui sobre essa questão da comunicação, da clareza da comunicação, né? Você conhece o público para quem você está falando? Você sabe qual a linguagem mais eficaz para atrair pessoas para quem você pode vender? Aqui eu vou trazer um detalhe muito importante, que é o seguinte: vamos pegar o exemplo de um nutricionista. Um nutricionista, no geral, quem já foi no nutricionista sabe como é que funciona o processo de consulta, né? Ele vai lá, pergunta sobre o funcionamento do teu intestino, os seus hábitos de alimentação, de sono. E a partir disso, né, ele vai e te passa uma série de exames para determinar uma dieta, né, de acordo com o seu objetivo, depois de entender a sua rotina. Só que a maioria dos nutricionistas, se a gente fosse parar para pensar, poderia encurtar o caminho fazendo consultas online, fazendo esse processo dessa primeira conversa online e deixando isso muito claro, né, a importância desse processo para poder estabelecer uma dieta eficaz para o teu objetivo. Porque as pessoas têm vários objetivos, né? Emagrecer, equilibrar a diabetes, melhorar o sistema digestivo e por aí vai. Então, uma das coisas mais essenciais que eu percebo hoje é que esse tipo de profissional, assim como, por exemplo, educadores físicos, gente muito grande, dentistas e tudo mais, que poderia encurtar o caminho tendo uma comunicação muito clara e objetiva. Ao invés de, por exemplo, já vou pular para o dentista. Para um dentista falar sobre endodontia, endodontia, né, que teoricamente, que basicamente é o canal, né, eu acho que ele poderia usar termos mais claros para a maioria da população. E assim você consegue se aproximar mais das pessoas com quem você está falando, que não é uma cárie superficial, que é uma cárie profunda, que atinge o nervo, e aí precisa tirar o nervo para aliviar a dor, e dependendo, precisa colocar um bloco, e assim sucessivamente. Mas não existe essa linguagem clara, né? Igual falando sobre implantes, né? Implantes ainda é um assunto muito recente, muito novo. As facetas, tem várias técnicas de aplicação que essa galera, esse tipo de profissional, poderia estar deixando mais claro. Assim como, por exemplo, procedimentos estéticos. Né? Tem procedimentos estéticos não invasivos e os procedimentos estéticos invasivos. Né? Quais são os riscos? Deixar isso muito claro, assim como os resultados, que depende de pessoa para pessoa. Então, quanto mais informação, quanto mais clareza você traz sobre o tema, quanto mais mastigável, mastigado o assunto você trouxer, a forma mais clara, mais as pessoas vão se identificar e mais as pessoas vão entender, né? E aí a gente vem com como essas pessoas se comunicam, né? Essas pessoas elas fazem ações institucionais. Qual a importância da ação institucional? Do meu ponto de vista, todo cliente que a gente já pegou na agência e todos os clientes que eu já fiz gestão e tudo mais, eu acho que aqui é um ponto onde muitas empresas pecam. Por quê? Porque as pessoas, elas abrem uma empresa hoje e elas já lançam promoção. Elas nem
procuram estabelecer uma base de quem elas são, do que elas fazem, como elas fazem, para quem elas fazem, de forma que justifique o valor agregado lá na frente. Não é preço, é valor. Então, o que a gente mais faz hoje em dia é entrar em perfil padronizado nas redes sociais, né? E tá lá todo mundo com a mesma cara. É o mesmo feed, praticamente, montado do mesmo jeito, com as mesmas coisas. 3 dicas de não sei o quê. 4 formas de fazer tal coisa. É legal? É legal. São conteúdos que usam esse gatilho da curiosidade para pegar o consumidor, o potencial consumidor. E aí entra essa questão de que você só vai clicar num carrossel ou num reels desse tipo que tenha essa chamada se você tiver interesse nesse assunto. Só que se você não faz a base, que são as ações institucionais, a comunicação institucional por no mínimo 3 a 6 meses, o teu cliente ele vai entrar, ele vai ver muita dica, ele vai ver muita promoção, o que quer que seja que vocês façam, venda de coisas, né? Sei lá, um brechó. Qual o objetivo desse brechó? Qual tipo de roupa esse brechó vende? Para quem esse brechó vende? E aí se perde nesse meio do caminho, atolando, né? Só com promoção e divulgação do que está vendendo. Promoção e divulgação do que está vendendo. E o institucional do quem é essa empresa, o que ela faz, quais são os diferenciais dela, ficam perdidos ali no meio do caminho. O segundo ponto são as ações promocionais. Basicamente, eu acabei de explicar junto com as institucionais, que são todas aquelas ações que você vai fazer para promover um produto, um serviço ou a tua própria empresa, né? Fazendo uma venda, fazendo kits. Sei lá, a gente vê muito, sei lá, vou usar aqui como exemplo a Páscoa. O que você mais vê na Páscoa não são pessoas falando sobre a qualidade dos produtos delas. Você vê na Páscoa as pessoas mostrando os diferentes ovos de Páscoa que elas criaram e os valores, né? Mas dificilmente você vê elas referenciando a qualidade daquele produto ou todo o valor agregado por trás dele. E aí outro tipo de comunicação são as parcerias. Como as pessoas elas podem se vincular com outras pessoas, né? No geral, influencers, pessoas que fazem promoção nas cidades, nas suas regiões, e assim sucessivamente. Outro tipo de parceria muito interessante de se fazer são parcerias focadas para o mesmo tipo de cliente. Por exemplo, uma nutricionista faz uma parceria com uma empresa de refeições, que faz parceria com um personal trainer, que faz parceria com uma loja de suplementos, que faz parceria com uma loja de artigos para você se exercitar em casa, que faz parceria com uma loja que é especializada em roupas fitness. Então deu para entender? Esse tipo de parceria que eu acabei de citar, que vem ali da nutricionista até a pessoa que vende a roupa, elas são muito construtivas. E essas parcerias são qualitativas, porque elas vinculam uma rede, elas criam uma rede de fortalecimento para os outros. Quando você faz com influência, você vai ali pagar ou vai fazer uma permuta e nem sempre vai sair do jeito que você quer, o que você espera. Já quando você faz dentro desse outro modelo, agregando segmentos complementares ao teu negócio, você consegue, por meio dessa construção comunitária, ter uma saúde maior do teu negócio a longo prazo. Basicamente isso. E aí aqui por meio de panfletos, redes sociais, influências, aplicativos. E aqui nas redes sociais, eu coloquei o seguinte: os patrocinados e o orgânico. Qual a diferença desses dois? Antigamente, a gente focava sempre em fazer orgânico. Por quê? Porque toda base que se constrói organicamente, você está construindo sobre pessoas que realmente estão chegando até você por terem ouvido falar de você ou por querer consumir o seu produto unicamente. Hoje em dia, o algoritmo mudou muito. E ele muda sempre e vai mudar muitas vezes mais. Então, se você tem condição de usar os patrocinados, o tráfego pago, é muito importante que você possa utilizar. Sei lá, vamos estimar que você invista
né? No mínimo R$ 10 por dia na tua rede social. Você tem ali uma média de 2 a 3.500 pessoas que você pode atingir dentro da tua região. Isso é um assunto que a gente vai falar lá na frente sobre especificação de patrocínio de tráfego. E aí a gente fala sobre o Google, a gente fala sobre as plataformas, a gente fala sobre o Meta, né, que engloba o Facebook e o Instagram. E aí a gente fala sobre todo mundo um pouquinho e como você pode cruzar esses ads para potencializar o teu impulsionamento, né? Fazer com que esse impulsionamento médio de 2 a 3.500 pessoas alcançadas por um investimento de R$ 10 vire, sei lá, 10, 20 mil pessoas alcançadas. Entendeu? Como construir um conteúdo para patrocinar que, de forma que ele seja impulsionado para viralizar, tá bom? E aí aqui eu coloquei também os aplicativos. Por quê? Porque, por exemplo, quem vende comida hoje, né, tem aí o Rap, tem o iFood, tinha o Uber Eats que não tem mais, tem os aplicativos próprios das pessoas. Então tem essa questão da comunicação ela ser mutável, né? Então, dela poder estar ali disponível para vários tipos de pessoas em vários formatos. Aí aqui eu tenho, ainda dentro da clareza, qualquer pessoa que entrar na sua loja ou empresa e acessar os seus perfis é capaz de entender o que você faz ou vende? E como fazer isso ser possível, né? As imagens e os tipos de conteúdos que você colocar no teu feed, quanto mais reais e quanto mais retratarem de fato a tua visão do negócio, a tua missão, melhor. E aí entra a questão das parcerias qualitativas, que são aquelas que eu falei ali em cima e aí coloquei aqui embaixo de novo só para enfatizar. Espero que tenha ficado claro.